comentando alguns comportamentos hoje aqui do índice, utilizando leitura de preço, price action, daria para talvez pegar algumas operações. Eu tentei operar aqui no começo do dia, seguindo a premissa que o preço estava alto aqui em regiões ali anteriores de resistência, então eu iria inicialmente buscar por vendas nessas regiões. O preço abre com gap de baixa e gera alguma continuidade. Depois ainda gera um IOI, é um padrão que nós operamos para continuidade. E eu operando as barras do dia, que é o que normalmente eu opero. Até o momento eu tinha gap de baixa, eu tinha barras de baixa, força nenhuma compradora. Então eu operei a YY na venda, aqui abaixo dessa barra. Poderia sim ter feito parcial aqui no 1 para 1 ou no 50% de projeção dessas barras. Resolvi não fazer porque existiam alvos muito longos aqui para baixo. Então eu aceitei não fazer nenhuma parcial e aí segurar mais a operação. O preço volta muito forte aqui, rejeitando. Criei na metodologia um padrão de compra nesse tempo gráfico dos 5 minutos, que é o que eu opero, e também em tempos gráficos maiores se criou um padrão de compra. Então, como eu estava com um terço da mão, eu achei que a barra de sinal realmente não era uma boa barra de sinal, uma barra um doji. Então acabou que eu só não escalei, não fiz mais nada aqui, saí fora nessa barra, estopei, né, a operação, esperando por um momento. Dependendo de como o preço se comportasse aqui na região da abertura do dia, poderia criar mais um sinal e levar o preço pelo menos a um reteste de mínima. Então eu saí fora por um momento, o preço criou uma barrinha aqui inside, um pouco alto já aqui nessa região, falhou em testar exatamente aqui a abertura do dia, então eu reentrei aqui nessa barra, praticamente no meu ponto de saída. Reentrei para buscar pelo menos um teste aqui no fundo, e aí eu ia gerenciar, aceitar até mesmo stop aqui em cima se fosse necessário, dependendo da continuidade. Acabou que a continuidade aqui foi um pouco forte, mas deixou pavio aqui acima de barra, no ponto aqui da abertura, falhando essa máxima aqui anterior, e depois nessa barra veio voltando forte e eu fiz mais uma venda com mais uma parte da mão bem próxima, inclusive dessa primeira, então uma diferença pequena, isso não mudou quase nada o meu preço médio, porque deve ter ficado aqui pelo meio. E aí essa barra falhou na continuidade do que eu esperava e jogou esse barrão aqui. Eu poderia muito bem ter estopado aqui, mas por probabilidade acabou que eu resolvi aceitar o stop total acima aqui somente da máxima, porque aqui aí o stop assim é o último stop, né? Para quem opera vendido e percebe que em algum momento, igual eu estava operando vendido, em algum momento eu percebi que eu estava vendo um preço assim contra a minha posição, então e eu não estou bem vendido em relação à máxima do dia, que é um ponto bem provável de teste. Então eu vou ter que stopar aqui. Não importa o motivo que eu entrei, não importa se deu errado, não importa se eu fiz o trade errado, que aqui esse trade realmente eu me antecipei um pouco. Então isso foi o motivo que talvez foi um pouco de falha, mas se eu falhei na entrada, eu não posso falhar na saída. Eu tenho que stopar para que a conta possa fechar no longo prazo, porque se eu não stopar aqui acima, que é o último stop, não tem mais stop aqui acima, não tem metodologia que me salve, não tem estratégia que salve uma conta que é operada de forma a acreditar sempre que o mercado vai voltar pro lado da tua posição. Porque isso aqui poderia facilmente romper aqui e continuar talvez o dia todo ou até amanhã e não voltar mais, né? Acabou que o mercado ele foi com outside, foi um pouquinho talvez exagerado aqui, mas isso não importa muito, o mercado pode continuar indefinidamente, né? Para reentrar na venda, que era uma região que eu gostaria muito de vender, eu precisaria de sinais, sem sinais não venderia. Então, isso aqui eu até comentei antes no vídeo do Telegram, o preço vem acima aqui da máxima do dia anterior, rompe acima, fica acima, por duas aqui barras, três barras fechando acima e solta essa barra de venda. Isso aqui é um sinal de venda com muito baixa probabilidade. O preço nem testou ainda o ponto aqui de rompimento por cima. Então, se você vender aqui, claro que o alvo vai ser longo, o stop vai ser curto, mas probabilidade é muito baixa. Então, no meu caso, eu prefiro esperar mais confirmação. Esperei mais confirmação e ela veio muito boa aqui. Então, eu vendi essa barra quando o preço adentrou o ponto de rompimento com stop aqui na máxima.
Como eu entendi que era uma operação aqui um pouco melhor, eu consegui vender 2/3 da minha mão nessa entrada e fazer uma parcial aqui embaixo. Então a parcial já tinha compensado. E é claro que quando eu faço essa venda, em vez de eu fazer aqui, eu faço bem mais baixo, eu ganho mais probabilidade, mas em troca disso, o meu stop é maior e o meu alvo é menor, né? Mas ainda assim ele compensa em termos de risco-retorno ponderado por probabilidade. Então o alvo compensa, eu saí aqui e inclusive aqui depois, mesmo eu tendo entrado aqui, chegou um momento aqui que eu cheguei a ficar com 800 pontos da parte restante que eu deixei da minha mão, imaginando que isso aqui estava começando a criar uma característica de correção rasa e poderia assim levar ao rompimento desse fundo, até porque aqui era uma resistência até bem relevante nos tempos gráficos maiores, e se ele romper essa região eu ia projetar até mesmo tudo isso aqui para baixo e aí acompanhar a continuidade do preço para buscar alvos bem maiores de swing. Compensaria muito se o preço tivesse ido abaixo, mas depois ele voltou. Aqui começou a demorar a romper, começou a criar pavis e começou a voltar, deixou uma inside. E aqui, em algum ponto aqui assim, eu já zerei mais uma parte da mão. Que isso aqui foi uma boa já devolução da posição de pontos, né? E depois aqui assim, já zerei mais uma parte da mão, ou aqui, que aí foi a saída final. E dessa saída final, uma parte aqui da mão, na saída final eu cheguei a devolver quase 500 pontos, praticamente 500 pontos do que eu tinha pego quando eu estava aqui, quando o preço estava aqui. Mas o ponto aqui, ainda que para mim, compensou porque eu ia buscar essa mesma distância ainda a partir daqui para baixo, ou até mais. E eu achei naquele momento que realmente eu tinha probabilidade disso. Então, eu saí aqui e aqui eu encerrei o dia e obviamente ficou um pouco negativo ainda porque eu deixei voltar bastante, né? E aí a partir daqui para mim não existiam mais vendas, assim, o preço meio que mostrou com os impulsos aqui, dava um impulso, barras com corpo maior de alta. Olha as barras de venda. Aqui tem até duas barrinhas comportadas, mas normalmente o preço elas não dão muita continuidade. Você não vê as barras de venda e testar os impulsos aqui compradores. Você não vê eles nem chegarem muito perto. Quando chegam aqui perto das barras compradoras, eles defendem. Então, mais um novo ponto aqui no impulso comprador. O preço não consegue voltar a testar aqui novamente. Então, depois ele volta aqui testar essa região, mas testa por cima ainda. Isso aqui não consegue nem fechar uma barra abaixo. Então, você está alto. Talvez você não vai querer comprar. Mas se você começa a ver muitos sinais assim que os vendedores não conseguem ter muita continuidade, e a média começa a inclinar para cima, ainda que aqui ela não é tão relevante assim, talvez mais relevante do que a média nesse caso era essa falha aqui de fundo, porque o preço falha topo, volta para baixo, falha fundo, talvez vai voltar lá para a máxima pelo menos. E aqui ele estava alto já no range, mas ele ainda tinha uma certa distância em pontos para a máxima, então tem que tomar cuidado para fazer vendas aqui um pouco antecipado. E para quem faz esse tipo de venda, buscando talvez swing ou um alvo longo, aqui um tipo de MTR, no sentido, você vai ver isso aqui, entender como uma correção profunda, isso aqui como uma volta para o topo e tentar vender aqui. Se você tenta fazer isso, obviamente o teu stop, o teu alvo ele vai ser muito maior que o stop vai ficar aqui acima ou aqui acima. Então tem que compensar, porque aqui o preço estava mostrando alguns sinais de força na compra, né? Então, se você não consegue comprar aqui, aqui, aqui porque está alto, está em dúvida, que talvez o preço possa criar uma wedge, então só não faz nada, porque talvez vai economizar aí um stop. E aí espera. E quem esperou, quem vendeu provavelmente estopou, né? Deve ter estopado, precisaria ter estopado. E quem não fez nada, ou quem comprou, realmente viu esse movimento aqui bem favorável aí, e ainda na direção da tendência macro. Então isso é muito importante, da tendência dos tempos gráficos maiores. Então esse movimento aqui, não importa que a barra aqui é grande, é no fim de uma pernada aqui de alta, uma barra muito exagerada, talvez levando para as máximas. É, isso ela não importa muito para que você pense em vender isso aqui, porque é muito arriscado, por isso está muito forte. Se espera confirmações para vender nesse tipo de contexto. E a confirmação não veio, a confirmação que veio era que os compradores estavam fortes, deixou gap para o ponto de rompimento. Muito diferente do que aconteceu anteriormente, lá quando eu vendi. O preço veio acima e invadiu abaixo com muita facilidade o ponto aqui de rompimento. Aqui não, aqui ele não conseguiu nem testar o ponto de rompimento. E nesse ponto aqui,
a média móvel aqui, ela começava já a ser um pouco relevante. E ela tem uma inclinação aqui muito forte para cima. Então você não vai querer ficar agora operando contra isso aqui sem que você espere alguma força vendedora. E aqui poderia até ter dado algumas entradas. Óbvio que não é tão fácil se posicionar nesse tipo aqui de mercado, mas é melhor se posicionar baixo, comprar baixo, ou até mesmo comprar barras aqui, mesmo que alto, mesmo sobreposto, do que ficar operando contra isso aqui. E é claro, quem opera esse tipo de mercado, comentei agora há pouco também lá no grupo, que tem que entender que talvez ele não vai tão rápido quanto você espera para cima, né? Depois ele até aqui demorou um tempo, e quando os vendedores tentaram mais uma vez assumir o controle do mercado por um momento, eles não conseguiram novamente nem testar aqui em corpo de barras esse ponto de rompimento. Deixou mais um gap aqui de barra. Isso aqui está muito forte, não se opera contra isso aqui de jeito nenhum. Essa forma do mercado subir lento e sobreposto é devido a que nesse ponto aqui é, o mercado acha que muitos compradores entram, não bons compradores, compradores gananciosos, que compram máximas, compram movimentos exagerados, esticados com aceleração. Eles compram isso pensando somente em ganhar dinheiro, sem pensar em stop. Então, muitos operadores, principalmente iniciantes também, e traders que geram liquidez para o mercado, muitas vezes quando eles entram nos trades, eles não entram pensando na premissa, ou não entram aqui pensando onde que vai ficar o stop, se o stop vai ficar aqui, ou se o stop vai ficar aqui, ou se vai ficar aqui. Eles entram aqui pensando que isso aqui está muito forte e eu quero ganhar dinheiro, então eu vou comprar. E aí entra e aí aqui você está em um ponto de ganância, e quando isso acontece, esses traders que compram aqui vão ter muita dificuldade de ganhar dinheiro para cima, porque normalmente eles não vão ganhar dinheiro. Então, por isso que o mercado acaba que muitas vezes demora muito para ir para os alvos, para dar continuidade num movimento que vem com uma barra tão grande assim. Porque quando os iniciantes ou os traders gananciosos compram aqui, se eles conseguirem facilmente uma continuidade forte e rápida, obviamente eles vão estar ganhando dinheiro, mas normalmente iniciantes não ficam ganhando dinheiro o tempo todo no mercado. Então é um evento aqui de baixa probabilidade. Seria mais normal que teria mais chances de que acontecesse o oposto, que o preço voltasse um pouco, pegasse o stop de quem comprou aqui, para talvez depois realmente ele ir acima. Da mesma forma que fez aqui na máxima e da mesma forma que fez aqui nas mínimas. Então o comprador que comprou aqui em cima, empolgado aqui, com ganância, ele acabou tendo que estopar aqui em algum momento, que ele comprou muito alto, comprou quando o mercado esticou. Se ele esperou muito para estopar e resolveu estopar quando o preço perdeu a mínima, ele estopou assim no ponto de liquidez também, porque o preço primeiro violou a mínima aqui, para ir depois acelerar para cima. Então, ele busca essas liquidez nos pontos aqui onde que os traders têm muita ganância em entrar, seja aqui comprado ou seja aqui vendido, e aqui é a mesma coisa. Então, quando o mercado dá continuidade aqui, primeiro ele mostra que está forte. Você tem que esperar essa continuidade para ver se o mercado não vai inverter. O mercado não inverteu, mostrou continuidade, correção rasa, deixando gaps abertos. E aí, então, depois eu para buscar formas de se posicionar, que aqui não era tão fácil pelos 5 minutos, porque algumas das barras já te levavam lá para as máximas. Mas ainda é melhor operar do lado da força do que contra a força, porque a gente sabe que normalmente quando você opera do lado forte do mercado, se acontecer alguma surpresa, alguma barra grande que acontece de um minuto para o outro, de um momento para o outro, normalmente ela vai acontecer para o teu lado, para a direção forte do mercado. Então, é preferível ficar posicionado desse lado, do lado mais forte do mercado, né? Então, e aqui, obviamente, depois disso aqui não precisa mais nem comentar, né, que pelo menos na minha leitura não existiram mais possibilidades de vendas aqui, muito difícil. Se alguém entrou aqui por algum motivo, deveria ter percebido a continuidade e utilizado a análise aqui de barras na continuidade para estopar rapidamente o trade. Quanto mais rápido, melhor, para evitar perdas, assim. Mesmo que não conseguisse entrar na compra, tentar ao máximo evitar perdas, evitar armadilhas. Isso já ajuda muito.